Bem, nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Paulo fala o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E Emmanuel vem comentar na lição 162 do Pão Nosso, manifestações espirituais. Com a revivescência do cristianismo puro nos agrupamentos do espiritismo com Jesus, verifica-se idêntica preocupação, acho que torturava os aprendizes do tempo apostólico no que se refere à mediunidade. A maioria dos trabalhadores da evangelização inquieta-se pelo desenvolvimento imediato das faculdades incipientes. Em determinados centros de serviço exigem-se realizações superiores às possibilidades de que dispõem. Em outros sonha-se com fenômenos de grande alcance. O problema, no entanto, não se resume a aquisições de exterior. Enriqueça o homem a própria iluminação íntima, intensifique o poder espiritual através do conhecimento e do amor e entrará na posse de tesouros eternos de modo natural. Muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes ou admiráveis reveladores, embalados na perspectiva de superioridade, mas não se abalançam nem mesmo a meditar no suor da conquista sublime. Inclinam-se aos proventos, mas não cogitam do esforço. Nesse sentido, é interessante recordar que Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o mestre glorioso no Tabor, não suportou as angústias do amigo flagelado no Calvário. É justo que os discípulos pretendam o engrandecimento espiritual, todavia quem possua faculdade humilde não a despreze, porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema de manifestações espirituais conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. No estudo da doutrina espírita, Allan Kardec e os espíritos trouxeram esse nome novo, mediunidade. O que significa mediunidade? É essa capacidade de você perceber em qualquer grau os espíritos que estão ao nosso redor. Tem gente que ouve, tem gente que vê, tem gente que simplesmente sente. E esse é o problema. Se fosse somente ver ou ouvir, seria fácil. Mas o problema é que a gente sente, a maioria das vezes, a gente sente aquela angústia, aquela tristeza que a gente não sabe de onde está vindo, vai tentar buscar explicação dentro das coisas que estão acontecendo com a gente na nossa vida, quando na verdade está sendo um simples efeito de uma comunicação, né? Você está, na verdade, sentindo o que o espírito está sentindo. Esse fenômeno se apresenta para a gente e a gente começa a estudar esse fenômeno. Mas o que ele vem dizer para a gente aqui? Ele vem dizer que a preocupação, né, de muita gente nos círculos religiosos de maneira geral, a gente fala de maneira geral porque a gente conhece um monte de círculos hoje que eles não vão falar mediunidade por conta dessa divisão religiosa, né, que acontece em nossa sociedade. Mas eles vão dizer manifestação do Espírito Santo, vão usar os termos adequados à sua realidade. E aquela preocupação com as pessoas, eles querem, na verdade, fenômenos, né, de grande alcance, enfim. Quando, na verdade, o que eles falam para a gente? Olha só, a manifestação mediúnica, ela vem de acordo com o trabalho que você está fazendo. Então, se eu estou me dedicando naturalmente a fazer palestras, na hora que eu estou começando a fazer a palestra, eu sinto que as minhas ideias vão se concatenando de maneira diferente de quando eu estou tendo uma simples conversa com alguém, quando eu estou no meu trabalho. Eu sinto que tem coisas, às vezes, que eu nem tinha estudado, nem tinha noção, e de repente saem, aí depois eu paro, meu Deus, mas de onde eu tirei isso? E começo a estudar e vou lá e confirmo, caramba, é mesmo. Por quê? Porque eles falam pra gente, né, olha, quando a gente está falando dessa maneira, está falando do Cristo, está tendo o coração voltado para isso, as línguas de fogo que eles usavam. O que era língua de fogo? Língua de fogo, na verdade, é a língua dos espíritos. Os espíritos se comunicando através da gente. Eles começam a se aproximar da gente, mas eu não provoquei nada, não. Na verdade, a única coisa que eu provoquei é que eu estou me dedicando a fazer uma determinada atividade. E assim também, se a pessoa é um médico, é um enfermeiro muito dedicado, ele começa realmente a se preocupar com os pacientes dele, não com quanto vai ganhar no fim do mês, né, com essa parte material, ele começa naturalmente a ser procurado durante o sono também, começa a perceber. Então ele acorda pensando num determinado paciente. Ele pega o telefone e liga para aquele paciente. Na verdade, foi um intercâmbio mediúnico, foi um intercâmbio espiritual. Alguém se comunicou com ele, procura fulano para mim. Ele acorda preocupado e descobre que a pessoa realmente tem um problema. É assim que a coisa vai acontecendo. E é claro que a gente vai encontrar vários casos de mediunidade aqui na Terra, que são mediunidades, sendo que elas, espíritos como nós, que
nos comprometemos muito com o passado, fizemos algumas coisas equivocadas, e aí naturalmente para ter aquele convite mesmo, para a gente lembrar que a Terra não é um local de como se fosse um spa, uma colônia de férias, a gente começa a ter essas sensações e a gente fica, meu Deus, o que é isso? Eu quero entender isso que está acontecendo comigo. Então, a gente sabe, a mediunidade não é uma doença. Mas a partir do momento que eu tenho essa capacidade, nada mais natural que a gente comece a se preocupar em estudar, em entender e até saber lidar com esse fenômeno. Então, a gente pegar a doutrina espírita, ela vai ser categórica, vai falar assim, para que serve a mediunidade? Para a instrução dos homens, a começar por nós mesmos. Se você utilizar a sua mediunidade para qualquer outro fim, a responsabilidade é única e exclusiva de você, sua mesmo. Não tem jeito. Então a mediunidade não é para servir de oráculo da vida de ninguém, para ser profeta disso ou daquilo, não é para nada disso. A mediunidade é para a nossa instrução, para a gente poder ter a certeza, como eu tenho. Eu tenho a certeza da imortalidade da alma, da vida do espírito, eu tenho a certeza. Né? E não é fé, gente, é interessante. Né? As pessoas, o fulano tem fé. Não. Vai dando com o tempo para a gente a experiência prática mesmo. Eu sei que eu tenho um monte de amigos aqui, que são, a única diferença é que eles estão sem o corpo, eles estão do outro lado da vida, eles são amigos, são queridos. E procuram me ajudar aqui também, porque quem está aqui, né, a gente está com a influência do corpo e está no esquecimento aí do passado e tem uma dificuldade muito grande. Mas eu sei o seguinte, conforme eu começo eu mesmo, com o meu suor, a me dedicar a fazer uma determinada tarefa, por mais simples que seja essa tarefa, eu começo a conseguir esse intercâmbio. Aí tem gente que fala, mas eu não consigo intercâmbio, que é às vezes até uma direção superior para sua casa. Fala, gente, a direção superior para casa, quem não tem um médium mais ostensivo, experimenta fazer aquela reunião, senta todo mundo numa mesa, lê uma página, faz uma oração e fica em meditação durante uns 5, 10 minutos. Quando terminar nessa meditação, pedindo, eu quero orientações com relação à casa. Quando terminar, pergunta para o grupo o que foi que veio na sua cabeça. E vocês vão ver que as ideias vieram mais ou menos iguais, né? Transformadas um pouquinho só pelo individualismo de cada um, mas mais ou menos iguais. Você falou, então já percebeu que você falou isso, aquele falou aquilo, então o que os espíritos estão querendo da gente é isso aqui. Porque como é que pode várias pessoas terem a mesma ideia? Na verdade, foram os espíritos que jogaram a ideia para a gente aqui nesse momento. A gente está fazendo aqui um trabalho sério, está fazendo uma prece. Então a gente tem que começar a entender que o fenômeno da mediunidade ele não é um fenômeno para ser um espetáculo, como muita gente pensa. E outra coisa, a gente vai perceber também que conforme a pessoa começa a ter a percepção do mundo espiritual num mundo como o nosso, ele é muito formado de dor também. Então você vai ver muito sofrimento do outro lado, vai ter uma noção maior da realidade, mas também tem que estar preparado para isso. Nós, na verdade, nós somos poupados dos nossos sentidos de observar muitas coisas que acontecem do outro lado da vida, porque as pessoas acham que seria só ver um espíritozinho, o espírito vir comunicar comigo. Não, não é nada disso não. Agora a gente vai ver espíritos que também têm problemas igual a gente e que a única diferença é que eles estão do outro lado da vida, mas também estão buscando a oportunidade deles de redenção, de trabalho também e até a salvação, vamos usar essas palavras aqui. Mas a gente tem que aprender o seguinte, né? A manifestação do Espírito é dada para cada um para o que for útil. Escolha uma tarefa, se dedique àquela tarefa e naturalmente os espíritos que também têm afinidade, que gostam daquela tarefa ou que gostam de você, vão se aproximar de você para te ajudar a você cada vez mais desenvolver aquela tarefa e aperfeiçoando, aprimorando. É esse o objetivo. Então, chega agora ao final do ano. Eu sou o responsável pelos cursos da minha casa. O curso vai começar em final de janeiro, início de fevereiro. Mas eu já estou aqui com a cabeça fervilhando de coisas. Então eu estou pensando nisso, eles estão vindo para mim e falando, por que você não faz assim? Por que não vai dessa maneira? Mas isso vai chegando através de ideias. E eu já estou pegando essas ideias e ligando para as pessoas, vamos fazer isso, vamos botar, né? Curso presencial, só os que forem durante o dia, não vamos botar os de noite, não. De noite deixa online mesmo, por causa da segurança, questão de segurança. Agora, tá vindo as ideias aqui, a gente vai trabalhando e vai trabalhando em conjunto também, né? Buscando nossos amigos também. Mas vamos entender que a mediunidade ela só vai sendo utilizada da melhor maneira quando a gente colocar
na utilidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.